noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindo à parte 2 da live com a terapeuta integrativa Elaine F. Martins. Nós estamos falando sobre karma e dharma. Vamos ver se agora está tudo certo. Vamos lá, acenando para ela, mandando convite. Lembrando, pessoal, que agora todas as nossas lives estão no IGTV do Blog Sintonia SP. Oi, tá me ouvindo? Eu tô, e você? Tô bem. Então, Elaine, o que aconteceu? Durante todo esse tempo que eu trabalhei lá, a história, a empresa vai acabar, a empresa vai acabar, a empresa vai acabar. E era uma coisa assim, do chão de fábrica, diretoria. E o mantra se repetiu e aconteceu. É a primeira vez, assim, foi uma coisa política, tá? Foi uma coisa política. Mas foi a primeira vez que uma coisa se concretizou. Mas foi assim, sendo plasmado, né? É assim. Foi sendo plasmado, foi sendo criado, né? Criada toda a energia, toda a condição para aquilo acontecer. E acontece, né? Eu achava assim, o pessoal fica falando, evangélico tem essa mania, né? Palavras têm poder, palavras têm poder. Isso aí é papo picareta de pastor. Mas vi isso, eu vi isso. Não, isso Foi criado. acontece na nossa vida no dia a dia. No dia a Sim. dia. Às vezes, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, fala. Tá, porque eu não pus o fone, eu pus ele para carregar aqui. A gente repete todo santo dia. Ai, tô cansado. Ai, tô cansada. Nossa, como eu tô cansada. Meu, todo dia você fala isso. O que vai acontecer com o teu corpo? Você vai ficar cansado. Ai, eu não dou sorte com o emprego. Ai, ó, não dou sorte com o emprego. Ah, não dou sorte com o emprego. O que vai acontecer? Você não vai ter emprego. sorte com o emprego. Então, a gente plasma todo santo dia. Lembrando, olha, karma, isso que eu estou falando, sentindo e pensando, é a ação que vai gerar uma consequência. É simples assim. Tudo gera consequência. Cada palavra, cada pensamento. Imagina um grupo. Muitas pessoas falam assim, aquela família tem um karma ruim. Existe essa história de maldição familiar? Que assim, a gente ouve falar isso. Vou colocar alguns pontos, tá? Tá. Você vê que nunca é um só, né? Nunca. Ainda bem, né? Senão que não é rígido, né? Mas olha só. A gente tem hoje na constelação familiar, que o Bert Hellinger trouxe, a possibilidade de intervir no campo morfogenético, né? Esse campo mórfico no qual nós estamos inseridos e que não é só da nossa família. Você tem um campo planetário, né? Você tem um campo do Brasil, mas você tem o campo da família. Certo. A constelação atua e trabalha diretamente em cima disso. Eu trabalho muito isso nas meditações, fazendo quase uma constelação. Eu não sou consteladora, mas o jeito que eu faço a meditação é muito parecido em alguns momentos, onde a gente entra em contato com esses ancestrais, com os antepassados. Por quê? Pense no que era o mundo há 600. Quando que o Edison vendeu a primeira lâmpada? Foi em 1800 e pouco. Isso. Então joga lá em 1300, que não tinha luz elétrica. Vamos mais ainda para trás, quando não tinha nem as cidades do jeito que a gente conhece hoje, onde viver no escuro era muito perigoso? Sim. Tem muita gente que hoje tem medo do escuro, porque um antepassado teve o seu filho, ou a sua mulher, ou o seu marido comido por um bicho no escuro. Mas eu posso te fazer uma... Eu vou jogar agora nessa... Vou jogar
água nessa fritura. Não, eu vou Né? Vou explicar. jogar Você quer deixar eu óleo terminar? quente. Pode terminar. Terminar. Então, nós temos dentro de nós, em termos de DNA, 7 gerações. Certo. E você tem o DNA fixo, que é o DNA genético. Cor de cabelo, olho, os traços. Isso é passado geneticamente. Mas existe o DNA que é considerado lixo. Que dentro da alquimia, nós dizemos que é o DNA energético, onde nós recebemos todas as crenças, paradigmas, medos, alegrias, perspectivas de futuro, sonhos e frustrações dos nossos antepassados. Então, nós recebemos pelo DNA energético e isto, junto com o DNA fixo, nos mantém inseridos no campo. Agora saiu a voz. Está sem voz. Sem som. Ele está dizendo que eu estou com pouca bateria. Melhorou? Melhorou. Eu vou tentar pôr de novo, porque acho que ele não está aceitando carregar. Está ouvindo? Estou ouvindo. Então, existe isso. Ah, agora ele aceitou. Existe isso do campo e é o DNA que passa. Do mesmo jeito que vem genéticas, do mesmo jeito que vem doenças genéticas, vem crenças, medos, perspectivas, sonhos e frustrações. Então, isso é uma coisa. E isso não tem nada a ver com maldição familiar. É um campo que você está inserido geneticamente e energeticamente, lembrando que você pode ter sido sua tataravó. Então, você pode trazer isso, porque faz parte da sua história encarnacional no planeta Terra. Veja que é Então, agora sim. Então, agora eu vou jogar água na sua fervura. Manda ver. Eu tive uma experiência não muito agradável de mexer com ancestral. Tá. Não foi feito constelação sistêmica. Na época, eu frequentava uma determinada vertente religiosa. Não é nenhuma vertente, é uma seita. Ela é muito famosa. Não vou citar o nome aqui, porque eu não quero que processe. Ai, que eu vou me matar de curiosidade, né? Depois eu te mando. Tá. E na época eu estava passando um processo muito difícil. E eu fiz a queima do negócio dos ancestrais. Eu me lasquei. Claro. Eu Por que me tu queimou isso? lasquei porque um dos ancestrais se aproximou. Óbvio. Você mandou E aí, bala, mandou fogo. Aí eu peguei, fui, fiquei muito mal. Meu marido me levou lá e o preletor se virou e falou que a culpa era minha. Claro. E nós saímos de lá, por incrível que pareça, na hora que meu marido está saindo, apareceu uma pessoa que acabou sendo atropelada. Sorte que assim, a pessoa não foi machucada, não aconteceu nada, mas as pessoas praticamente se jogou na frente do meu carro. A coisa só melhorou depois que eu fui a um centro kardecista. É lógico. Eu fiquei muito mal. Você não pode imaginar. Porque, veja, quando a gente pensa em antepassados, você tem uma linha filosófica que cultua os antepassados. Eu vou dar a minha opinião, que é como eu vivo. Acho que morreu. Eu não tenho nem que adorar, nem que odiar. Eles foram antes e têm o caminho deles. E eu estou seguindo o meu. A questão é, em termos de ancestralidade, eles vieram antes de nós e prepararam um caminho
dentro do que era a realidade deles naquele momento Sim. da Terra, do planeta, da cultura que eles estavam. Nós só estamos aqui, eu e você, porque estes nossos antepassados vieram antes. Então, Sim. foi havendo, né, a progressão e os espíritos foram encarnando e as histórias foram tendo a possibilidade de ser resolvidas. Porque são só histórias se resolvendo. Porque nós não somos Sim. daqui, não vamos ficar aqui para sempre, a gente tem que ir embora daqui em algum momento. Então, isto aqui é uma passagem para solucionar questões, uma, dos nossos comportamentos distorcidos, duas, do que nós geramos vindo para cá para solucionar os comportamentos distorcidos. Porque a gente mais Sim. cria do que soluciona, né? Agora, ancestral, tu não manda bala, né, amada? Tu não manda fogo, né? Não. Você não dá tiro. Não. Você agradece, fala, ó, eu entendo, eu respeito, mas eu preciso de uma estrutura de segurança, porque não é porque é meu tataravô que ele é legal, ele pode ser um espírito trevoso hoje, e eu estou dizendo para ele que eu honro e agradeço, ele vai falar, opa, vou grudar em você. Sim. Né? Assim, e tem alguns ancestrais da gente que você não, às vezes ele teve uma morte violenta. Claro! E ele vai trazer isso para o teu Você não corpo e sabe. grudar em você. Porque vai Então, ficar e assim ressoando ali, né? depois eu te mando a história. Então, assim, é muito complicado, sabe? Então, assim, eu fico assim, as pessoas, eu não faço mais. Minha mãe morreu. Eu tive uma colega que foi assim, de um outro trabalho. A mãe dela morreu, ela não tinha filhos. Durante 10 anos ela não deixou o marido nem montar uma árvore de Natal. Oi, Ela parou de viver. parou de viver. E ela não admitia que ele. Eu não comemorava Dia das Mães, porque eu perdi minha mãe e minha sogra. Quando eu virei mãe, eu ia começar a fazer isso. Eu falei, opa, peraí. Agora eu tenho que comemorar porque eu sou mãe. E eu não posso tirar o direito do menino, porque eu tenho um rapaz. Eu tenho um rapaz. Então eu não posso tirar o direito dele de comemorar o Dia das Mães. Porque Ele você não deixou de ser tem filha culpa e virou mãe. que minha mãe e minha sogra foram antes, Sim. né? Senão estaria todo mundo junto. Então as pessoas têm essa coisa. Guarda a roupa 500 anos que morreu, sabe? Fica A minha mãe está aqui na retroalimentando live. raiva. A minha mãe está aqui na live. Eu já falei para ela, mamacita, a hora que tu morrer, tu vai embora. Não inventa, né? Não inventa de ficar vagando em volta de mim, no seu apartamento, em volta das suas coisas. Desapega, caixão não tem gaveta. Por quê? Quando morreu, não é para ficar mais aqui. Porque Sim, quando você tem que se morre, é desligar. preciso lembrar uma coisa importante. Quando morre, a pessoa deixa de ser aquilo que a gente conheceu. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo astral, o corpo emocional que fica vagando enquanto o físico repousa, porque espírito não dorme. Quem dorme é o físico que precisa se refazer. Então, o espírito sai. Sai como? Corpo astral. Esse corpo astral é outro corpo que tem memórias, hábitos, desejos diferentes do que eu manifesto aqui encarnada. Claro que a maioria fica nem zumbi dormindo, porque não sabe nem o que está acontecendo. Dorme o corpo, apaga, fica ali zumbizando. Mas tem os que saem. E tem os que saem com consciência e sem consciência. E quem sai Principalmente. sem consciência não leva essa persona. Esta persona é aqui, ó, Elaine encarnada. Quem eu sou na fila do pão do campo astral? Não sou essa Elaine. Eu posso ser melhor, mas eu posso ser muito pior. Então, Sim, a e gente eu acho assim que não mexe, né? Ou a gente vai não. estudar, vai aprender. E outra, a gente encontra com estes mortos no astral. A gente encontra. Porque se alguém morreu e ficou preso aqui, não foi recolhido, né? Não foi para os postos de assistência. Porque, vamos lá, pouca gente vai para o nosso lar, amado. Vamos desmistificar esse trem.
Nosso É. lar não cabe 7 bilhões de pessoas, se todo mundo morrer hoje, não vai caber lá em nosso lar. Nosso lar é uma pequena elite que vai. Quem tem missão, quem está a serviço, enfim, tem ali, né, uns requisitos para entrar em nosso lar. A gente morre e vai mesmo aqui para o astral, se bobear vai ser chupada para o umbral, se tiver algum contrato ali, né, tiver algum obsessor que Sim. fez acordo e a gente vai para lá, ok. Mas tem postos de assistência, tem os grupos de resgate no astral. Então, quando a pessoa morre, por que a gente acende vela na Igreja das Almas? Por que a gente manda fazer missa? Porque, às vezes, este mortinho, ele está zumbizado, ele não percebe que morreu. Então, quando a gente acende uma vela na Igreja das Almas, não é em casa, não é para chamar a mãe e o pai para dentro de casa, é para ir na Igreja das Sim. Almas. Então, você vai na igreja, acende uma vela, manda rezar 7 missas, né, 21 missas. Por quê? Quando você faz isso, você aciona os grupos de resgate para aquele espírito. Ajudam, né? Para que ele seja resgatado, porque aí eles vão procurar, eles vão no endereço que você está dando, o nome da pessoa, e vão falar, ó, você morreu, vem com a gente para se tratar. Mais uma vez, o espírito vai ter escolha, ele pode simplesmente dizer, não, não vou, eu vou ficar aqui, atrasando da Lúcia, dentro da casa dela, porque esse sofá que ela está sentada era meu. Ela herdou, mas ele é meu. Então, eu vou sentar no meu lugar. Agora vamos começar a conversar sobre algumas coisas. Outro dia eu conversei até com uma mulher, uma profissional muito boa de Feng Shui. Eu adoro feira de antiguidade. Mas vou te bater a real. Eu não compraria para trazer na minha casa. Pois é. Porque até para você trazer, você vai ter que tirar tudo que está vindo junto, né? Sim. Eu amo. Uma vez uma amiga minha, ela quase me bateu. A amizade acabou Eu se sou desfazendo canceriana também. que nem você, esqueceu? Eu também gosto de antiguidade. Canceriano adora antiguidade. Sim, mas peraí. No museu, né, bem? Dentro Bem de guardadinho. casa é complexo. É. Dentro de casa é complexo. Aí ela se virou para mim e disse assim: vamos no brechó? Eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu posso até ir com você, mas eu não gosto de brechó. Porque eu sou metida bem. Se é outlet, eu desmistifico comigo o outlet de uma amiga minha. Ela brechó e ela tinha um outlet. Eu até falava para ela, Salete, é outlet? É. Então eu levo. Mas brechó não. E aí, nossa, foi um pau. Que ela falou que eu era elitista, que eu achava que era melhor que os outros, que até o colchão da casa dela ela tinha comprado num brechó. Eu falei, eu não faço isso. Nossa, ainda Porque é mais muito colchão, campo, né? tudo, é muito campo energético, né? Você tem campos energéticos, tem coisas que as pessoas gostam, né? E tem morto A que fica única coisa, encostado na cadeira que está lá no brechó. Tem sim, morto que fica encostado no armário que era dele, no colchão que era dele. Ele não foi embora, ele está ali. ele está ali. Tem que limpar Agora, tudo, assim, né? eu tenho, por exemplo, joias de família, aí você também não vai se desfazer. Mas, assim, Limpa, né? aí você limpa, você cuida, você toma todo cuidado. Mas essas coisas, eu acho assim que campos energéticos, determinadas coisas, eu vou rezar para abrir o portal, eu vou não sei aonde. Gente, vai devagar. Eu acho assim que Devagar. religião, se você quer ter uma religião, estude antes. Se você foi católico, Isso, estude. estude. Agora, Estude. você veja, esse negócio da maldição familiar, isso que eu te trouxe dos ancestrais, é o que eu digo. Nem mais nem menos, nem bom nem ruim. Eles seguem o caminho deles, Sim, né? Agora, dá para a gente lidar com essas questões, né? Eu fiz uma meditação muito bonita uma vez com uma cliente que tem um histórico de muita agressividade das mulheres da família, né? E ela começou a nossa. perceber isso nela. Ela começou a trazer esse lado agressivo. Ela está com mais de 40 anos. A gente fez uma meditação entrando em contato com essas mulheres da família dela e ela apresentando, inclusive, a filha dela para essas mulheres da família, honrando e agradecendo
agradecendo elas terem preparado o caminho, mas liberando, porque ela não queria repetir aquele padrão, que ela podia ser melhor do que isso, e ela podia ser melhor por todas elas, não melhor do que elas, mas melhor por todas elas, mais amorosa, menos agressiva, menos competitiva. Então, foi uma constelação dentro da meditação, que acabou sendo, né, uma constelação. Mas os ancestrais, lembra que eles são espíritos. E que não necessariamente eles estão perto da gente. Então, quando a gente entra para lidar com eles, a gente entra no nosso campo para lidar com o que deles está em nós. E não necessariamente com eles. Porque eles estão no caminho deles, eles podem ter até reencarnado já. Podem ter ido fora da Terra, podem estar seguindo. E aí você vai mexer com coisas que você não tem necessidade. Não, você não pode fazer isso. Né? E é uma relação sempre de muito respeito, né? De muito amor. Todo o trabalho com quem está no astral ou quem está na memória tem que ser de amor. Né? Se você pensar que nenhum obsessor você maltrata, porque o que é um obsessor? Vamos pegar um obsessor kármico, já que o tema é karma, né? Porque é bom diferenciar, tá? Uma coisa é encosto. Tu tá de mau humor, foi pra balada, encheu a cara, pegou um encosto. É um outro que também tava de mau humor, um morto, que achou você legal, grudou em você e foi pra casa com você da balada. Isso é um encosto. Agora, um obsessor kármico é alguém com quem você conviveu numa outra encarnação. Este alguém não encarnou, encontrou teu endereço nesta vida. E a gente tem um IP, né? A gente tem uma identidade, né? Energética, espiritual. Ele conseguiu te achar e veio. Aí eu te pergunto, por que ele grudou em você? Você não sabe, né? Você só sabe que tua vida tá indo pro saco, né? Então você descobre lá no centro espírita que você tem um obsessor kármico. Nossa, caramba. Vamos tirar, né? Vamos tirar. Porque o obsessor kármico tu tem que tirar e mandar pro inferno, não é assim? Tira e manda embora. Peraí. Vem cá, amada. Qual é a história desse cara? Você lembra que numa outra encarnação você foi amante da mulher dele? Você lembra que ele matou a mulher dele quando pegou ela com você? Você lembra disso? Por que você acha que ele está grudado em você? Ele destruiu a vida dele, a vida da mulher, dos filhos, da família, perdeu tudo, perdeu a vida. Quem é o obsessor de quem? É muito sério. Está querendo uma vingança? Ou será que o grande obsessor é você, que dentro da tua inconsciência não lembra que uma atitude distraída fez todo esse estrago porque você foi lá e se encantou com a mulher do cara, que você era homem numa outra vida? Não, você não lembra. Mas ele nunca esqueceu, porque ele ainda está lá. Ele nem encarnou porque ele queria ir atrás de você. Sim, isso é complicado, hein? Muitas vezes o obsessor kármico tem a ver com histórias desse calibre. Porque o cara está abrindo mão de prosseguir a evolução dele encarnando para se vingar de você como um obsessor. Ele sabe que ele é um obsessor. E ele sabe, ele que ele escolheu não encarnar. Ele sabe. Só que ele já não está só, né? Porque no umbral não dá para ficar só. Você se reúne em gangues, em bandos, né? Não dá para ficar só, senão você vira um escravo. Então você vai formar o teu grupo ali, vai entrar em algum grupo. E aí, você está aqui seguindo a tua vida feliz e ele vai olhar e vai falar, eu vou destruir você. Você destruiu minha vida. Eu só quero vingança, eu quero que é justo. Ele está procurando justiça do jeito dele, não estou defendendo, tá? Mas estou entendendo o raciocínio. Mas você é o grande obsessor. Porque ele não consegue te esquecer. Ó, você está na mente dele o tempo inteiro. Você é o obsessor dele, não deixa ele ter paz. Não é ele. E aí, nesses casos, o que acontece? Como é que é feito? Que dependendo de onde você vai,
vão pegar esse espírito, amarrar, levar embora, soltar na outra esquina, que tem que soltar. Ou vão dar Se um entendimento para ele, né? E se você não fizer um trabalho com você, de entender história, de pedir perdão, de trabalhar, né? Até um Ho'oponopono que seja, o que você quiser, na linha que você quiser, ele vai voltar. Por quê? Porque para ele ser doutrinado, ele tem que querer. Agora, bota este cara que matou a mulher, o filho, perdeu o dinheiro, perdeu a fazenda, se matou porque você virou amante da mulher dele? Você acha que ele quer ser doutrinado? Meu irmãozinho no centro kardecista, perdoa meu irmãozinho. Vamos combinar que não é bem assim? Não vai Muito funcionar. difícil. Não vai funcionar. Porque o trabalho de Então, doutrina requer algumas condições também. Aí ele volta então, se você não fizer o trabalho. Então, e aí você tocou numa parte importante que é a questão da gente pensar nas ações que a gente vai fazer. Isso, olha o karma. Olha o karma, ação e consequência. A sua ação no passado foi desfrutar uns momentos de prazer com uma moça bonita. Ops, casada. Ops, engano. Tarde demais, o marido dela viu. Sim. Talvez tenha matado você, ela, o filho, a mãe, a família inteira, perdeu tudo, se matou no fim. Então, olha a tragédia. Sim. Ops, desculpe, era casada. Não é assim. Então, na realidade, toda vez que a gente vai fazer uma ação, a gente tem que ter sempre. Tem que pensar bastante. É constante. Porque nós estamos em ação o tempo inteiro. Ou seja, estamos criando karma o tempo inteiro. Positivo e negativo. Porque, se a minha ação está dentro do meu Dharma, me beneficia todo mundo, é karma positivo. Se a minha ação está fora do meu Dharma, já não é legal. Agora, se ela ainda prejudica outras pessoas, aí é mais grave. Porque de qualquer jeito vai ter uma consequência. Sempre. Não tem como. É como se cada um de nós vivesse dentro de uma bolha, uma redoma. Tudo que você atira, bate na paredinha da redoma e volta. Bate e volta. Porque a gente está numa redoma individual. Energética. Agora, se as pessoas pensassem mais nisso, não teria tanto problema, né, Elaine? Mas aí entra o quê? Por que eu não penso? Por que eu não lembro que eu tenho escolha? Porque normalmente eu faço no sopetão a escolha pelo ego e pela emoção. E a emoção, nesta hora, está conectada ao ego, o que é melhor para mim, dane-se o resto. É a dobradinha mortal, entendeu? É a dobradinha mortal. É mortal. É terrível. Agora, pessoas muito materialistas, ligadas muito a dinheiro. A pessoa, assim, ela mata o pai, a mãe, os filhos, o negócio dela é dinheiro. É a menina lá que matou os pais? Sim. Esse tipo de pessoa, qual que é o karma dela? Olha, você tem o materialista que gosta de ganhar dinheiro. E eu vou ser muito sincera, tem gente que veio para isso. Uhum. E aí não tô nem falando se é bom ou ruim. Ele vem com aquele dedo bom, que ele abre um negócio, dá certo, aí ele vende, ele abre outro, entra na sociedade. Ok. Tem gente que é outra coisa. Isso, mas em algum momento ele vai precisar se voltar para esse desenvolvimento interno. Seja espiritual, seja filosófico, seja o que for. Ele vai precisar colocar um olhar nisso. E não vai precisar parar de ganhar dinheiro por isso. A não ser que ele se recuse, a cumprir uma parte do desafio dele. Aí os karmas que começam a chegar já não são tão bons. Porque ele começa a ter ações que vão gerar a consequência menos saudável para ele. Porque ele está perdendo ali o timing, né? De fazer alguma coisa, ou espiritual, filosófica, conceitual, caridade, seja o que for. Ele vai ter. Porque a gente não está aqui a passeio, não adianta.
Ninguém veio só para ser rico, lindo, charmoso, conhecido, ter ibope. Não, ninguém veio só para isso. O mais conhecido, charmoso, rico e conhecido, ele vai ter um perrengue para resolver. Porque a gente não está aqui passeando. Então, tem que cumprir o perrengue. Tem que ali tirar a sua lição. É um aprendizado. Então, agora a pessoa... Agora, o cara que mata, né? Vamos chegar aí. Já é um espírito bem denso, né? Isto é... Eu sempre brinco que o plano espiritual é mestre em montar quebra-cabeça, né? Eles são feras em montar quebra-cabeça. Porque nem sempre nós temos uma relação direta com as pessoas da família onde nós encarnamos. Muitas vezes o que é feito é uma montagem de histórias que se completam e complementam para que o Dharma aconteça e o karma se cumpra. Ok? Então, pais que de repente deram a vida a uma criança que os matou. Depois de 20 anos, 30 anos, né? Teve um publicitário também que matou os pais. Sim. Não necessariamente a história destes jovens aconteceu no passado, em outras vidas, com estes espíritos que eram pais agora. Mas eram espíritos que tinham ali dentro de um karma, uma ação e consequência mais pesada, vivenciar isto. Então, feito este encaixe. E assim, sempre vai ter a tal da escolha. A mocinha que matou papai e mamãe escolheu seduzir um rapaz para criar este plano de assassinar os pais. Aquele publicitário... Mas o irmão dele, ele estava envolvido. Mas o irmão não tinha mais escolha que ele. Foi uma escolha. Sempre é uma escolha. Para o Mas as pessoas são tão ingênuas. As pessoas são tão ingênuas que elas não entendem que isso, assim, eu vou matar uma pessoa e vou ficar de bem. Gente, descobre. E não precisa nem se matar. Toda a corrupção... Vamos lá, vamos falar de uma coisa bem atual que a gente conhece bem. Sim. Toda a corrupção não é partido, não é nome, não, é sistema. Não precisa nomear. O sistema. É um sistema onde existe uma dança das cadeiras. E as pessoas vão se revezando. E cada um leva o seu quinhão em um determinado momento. A corrupção mata. Dinheiro que saiu de hospitais e foi para o bolso de alguém. Dinheiro que saiu do sistema de saúde, do sistema de alimentação, foi para o bolso de alguém. Então, a corrupção mata. Isto, a conta vai chegar. Não se preocupar. A conta vai chegar. Eu queria te agradecer imensamente. Essa conversa está sendo ótima. Nós vamos marcar uma maldição familiar. Sim, vamos falar. É que eu não sei. Tem mais umas perguntas para te fazer. Eu posso. Maldição familiar eu comecei, só não terminei. Eu falei da constelação, mas tem um aspecto da maldição familiar que aí é maldição mesmo. Porque aí, se você for lá no passado, você tem ali Goécia, um outro que chama Arquepadia, enfim, são sistemas mágicos e de feitiçaria muito antigos que usavam sangue humano, ossos, crânios, enfim. E aí são feitas magias, feitiçarias, são implantadas maldições no DNA, são implantadas maldições naquele sobrenome. E isto sim, isto vem. Isto vem. Isto tem que ser desfeito. É um processo de desobsessão, é um processo de encaminhamento dos espíritos que foram ficando presos nisso, inclusive dos espíritos que fizeram, dos feiticeiros ou dos magos que fizeram, dos corpos que foram usados para que a magia fosse feita. Então, você vê que é uma linha enorme que precisa ser trabalhada. Nossa, mas olha, é uma linha bem complicada.
complicada, hein? Mas é possível. É possível. Eu lembro muito bem, você lembra do desenho A Princesa e o Sapo, que tem um mestre voodoo? Não. Assiste. É um desenho da Disney, que é A Princesa e o Sapo, é passado em New Orleans, e eles fazem voodoo, né? É pesada a história, é pesada a história. E é Aí Disney, você vê né? no final o que acontece com o feiticeiro. É claro que ele se dá mal, né? É um spoiler, gente, mas o desenho tá aí, da Disney, muito obrigada. Mas é o que acontece, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Agora, só para fechar a nossa conversa, que está muito boa, fica o convite para a próxima. A senhora já vai se tornar uma colaboradora, nós vamos falar de cavalo. Que eu estou assim, tá bom? Eu estudo um pouco, você estuda um pouco e a gente conversa. Existe como mudar o meu karma? Tá. 2 pontos. Um ponto sim, um ponto não. Então vamos lá. Se karma é ação, uma ação que gera uma consequência, e eu tenho esta ação a partir de uma escolha que eu faço, e esta escolha é regida pelo meu livre julgamento, livre-arbítrio, eu tenho como mudar. Mas, Sim. daqui para frente, porque o que eu já gerei é meu. Então, ó, a caneca que eu derrubei, eu vou ter que limpar o caco, o que esparramou de café, eu vou ter que limpar. Isso significa o quê? Eu vou ter que entender que não é para jogar caneca no chão, né? Até ganhei da Renata, que está aqui na live, então, não é para jogar caneca no chão. Eu tenho que aprender isso. E aí, por um outro lado, se eu aprendo e eu incorporo informação, nunca mais vou jogar caneca no chão, que quebra, faz sujeira. Pronto, eu mudei daqui para frente. Eu só vou receber a consequência das ações que eu já tive. Isso eu vou. Isso eu não tenho como escapar. Porque a caneca que eu quebrei está quebrada, não se fala mais nisso, entendeu? Está quebrada. Eu vou ter que entender que não é para quebrar a caneca. Então, eu vou receber essa consequência da ação de todas as canecas que eu quebrei. E haja Ho'oponopono, né? Para poder aliviar um pouco a barra. Por quê? A gente consegue também mudar no sentido de mudar a visão das coisas. Porque no frigir dos ovos, Lúcia, o que pesa? Não é o que acontece comigo. É como eu lido com o que acontece. Alguém chegou aqui na minha casa, olhou bem para minha cara, fez assim, eu vou quebrar tua caneca. Não, não quero, não, eu vou. Pá, quebrou. Eu tenho 2 escolhas. Eu mato esse cara que quebrou a minha caneca, eu pedi para ele não quebrar. Ou eu falo, tudo bem, que pena, vou ter que pedir para Renata me dar outra, né? Porque essa aqui ganhei, eu vou lá, eu limpo, ligo para Renata e falo, Rê, quebrar a caneca que você me deu, você pode me dar o endereço para comprar outra, ou você me dá outra de presente? Então, veja a diferença da minha ação gerando um karma positivo no momento em que eu digo, por favor, não quebra a minha caneta, a minha caneca. E ele quebra, e eu vou lá, eu limpo, recolho os caquinhos, não deixo meu gato se machucar, eu não piso, limpo toda a sujeira e ligo para a Rei e peço outra caneca, o endereço onde ela comprou a caneca. Eu estou gerando um karma positivo. Eu pergunto para ele, você quer café do mesmo jeito numa outra caneca? É do mesmo jeito. Que horas são? Você tem horas aí que eu estou sem... Vou abrir aqui. 21h41. Tem uma pessoa aqui que quer participar. Pode? Pode. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos lá, Juca Ribeiro. Ô, Juquinha. Vamos lá, Juca. Aceitei. Vamos lá. Não sei se ele entra. Acho que ele queria entrar naquela hora. É que muitas vezes as pessoas perguntam e tal, mas às vezes é para não perder muito a dinâmica, Sim, entendeu? sim. E às vezes eu não sei. Eu tô até
abrindo aqui para ver se tem alguma pergunta. Eu acho que a gente respondeu, né? Todas elas, Bastante. né? Bastante. As que tinham vindo. Deixa eu ver aqui. Espera que eu perdi. Tem alguém aí? Não, não tem. Olha, olha, ficou uma sem responder. Todas as religiões falam em karma? Não sei. Não sei. Eu acho que, de alguma maneira, todas falam em você agir da melhor maneira possível, o maior tempo possível na sua vida. Então, eu entendo que sim, elas falam de karma, porque elas estão falando de uma ação para gerar resultados positivos e favoráveis sem usar a palavra karma. Porque, no fim, qual é o papel de todas as religiões? Não é religar? Sim. É religar ao sagrado. Ao seu Criador, ao divino. Eu sempre brinco, falo, eu nunca fui desligado, então eu não quero religião nenhuma, não, porque eu não preciso religar nada. Ninguém está desligado. Porque a gente precisa encontrar um caminho para se tornar mais consciente dessa conexão que todos temos, né? Com o sagrado, com o divino. E aí entram as delegações, as hierarquias, os advogados que estão aqui para nos tirar deste presídio. Então, nós vamos nos conectando a religiões, aos sistemas filosóficos, ou a clube, agremiação, escola do primeiro grau, segundo grau, enfim, que tem a ver com a nossa origem estelar. Porque nós vamos nos aproximando cada vez mais desses seres. Porque não vai dar para tirar o de um em um, entendeu? É o bloco inteiro. É um avião que cai, é um tsunami que leva todo mundo. Nós temos muita responsabilidade e a gente tem que responder pelas ações. Sim. Então, por isso que eu falo para as pessoas, pensem nas consequências. Principalmente quem tem tendência a vício, cuidado com as amizades, cuidado com as escolhas. Vício, você não se livra, é uma coisa muito séria e traz sérios prejuízos. Comportamentos muito autodestrutivos, por exemplo, inveja. Sempre quer o que o outro tem. O outro sempre tem coisas boas, o meu é sempre uma porcaria. O ciúme. Ciúme é seríssimo, porque você está interferindo no campo energético. Todo pensamento e sentimento denso que a gente tem em relação ao outro está gerando karma. Porque é a ação da mente, é a ação do coração, criando um campo que vai ter uma consequência. E a gente precisa lembrar, toda vez que a gente pensa em alguém, se eu pensar que você é linda, ou se eu pensar que você é feia, vai chegar em você do mesmo jeito. Sim. E cada pensamento vai ter um efeito no teu campo. Só que o detalhe que as pessoas esquecem é que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu escuto antes de chegar em você. A minha mente absorve o pensamento antes desse campo elétrico partir. E o meu campo energético é o primeiro a ser contaminado por um pensamento ou um sentimento denso, maldoso. Eu primeiro me contamino, depois eu chego em você. Então, isso as pessoas precisam ter clareza. Isto já é karma, já é uma ação da mente ou do coração que automaticamente está gerando uma consequência, e a consequência chega. Não tem nada, é uma lei. É a bolinha na parede, você bate, ela volta para você. É o bumerangue, você joga, ele dá a volta e volta no teu nariz. Isso é karma. Tem que tomar muito cuidado. Mas, podem ser flores, pode ser água fresca, né? Porque o karma não é bom nem ruim. Ele é o que depende de você. Né? O que eu depende da gente. Eu estou fazendo exatamente o que eu estou recebendo. Eu quero te agradecer imensamente, agradecer a todos que estão aqui. Lembrando que essa live vai ficar no GTV do blog Sintonia SP e estará também no nosso Spotify. Gratidão, Elaine, e já fica o convite para o próximo mês. Um beijo. Até o próximo tchau, tchau. Beijo. Obrigada.